A gente vai falar hoje de dispersões em química. E aí o que é dispersão? Dispersão é quando eu tenho uma mistura que ela se junta com outras, né? Então, são sistemas que uma substância está espalhada, disseminada, espalhada em pequenas partículas em outra substância. Por exemplo, vamos supor, se eu pego o açúcar, a grosso modo, tá? Só para entender. Peguei um açúcar, botei num suco de laranja e misturei. Então, o açúcar, se ele é um sistema de substância, então ele está disperso dentro da substância laranja, suco de laranja, tá? E aí a gente tem alguns tipos de dispersão. Água com sal, ou então água com açúcar, que é uma mistura homogênea. Água com areia, que é heterogênea. Hétero é diferente, então eles ficam separados, né? Água com álcool, mistura homogênea, e água e óleo que não se misturam, mistura heterogênea, tá? E aí como que elas podem serem classificadas? Como solução homogênea, água e sal, dispersão coloidal ou coloide, água turva, que é quando, por exemplo, imagina, aí vou falar do suco de laranja com beterraba, né? Você bate no liquidificador, aí parece que tá certinho, né? Tá sendo homogênea, mas se você olhar vai ficar um fundo ali embaixo. Então ela não é totalmente misturada, então é heterogênea. E suspensão, que é quando fica o líquido e a parte sólida no fundo do copo. Então água e areia. Outro exemplo de suspensão seria também quando eu tenho uma mistura supersaturada. Supersaturada é quando eu tenho mais soluto do que o solvente aguenta. Então o que sobra fica no fundo do copo, que a gente chama de corpo de fundo, tá? E aí o tamanho da partícula é que vai ditar qual vai ser a classificação dela. Então, solução, ela é menor que 1 nanômetro, então ela é toda homogênea. Coloide, as partículas são entre 1 a 100 nanômetros, né? Que parece homogênea, mas é heterogênea, e a suspensão é maior do que 100 nanômetros. Ok. 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, então é muito, muito pequeno. Suspensões. Dispersões heterogêneas. E aí a gente vai ter 3 tipos. Água com óleo, água com areia, água, óleo e areia. A água é polar e o óleo é apolar, então eles não se misturam. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, álcool com água se juntam, se misturam, porque os dois são polares. Água e óleo não se juntam porque não são da mesma polaridade. Um é polar e o outro é apolar. Tá? Quando que eu tenho sólidos que são solúveis em líquido? A água, quer dizer, o açúcar, o sal, bicarbonato de sódio, tá? E aí, por que esses tipos de elementos eles se dissolvem na água? Porque eles têm... Quando eles se juntam, entram em contato com a água, eles fazem pontes de hidrogênio. E aí eles conseguem se dissolver. Ponte de hidrogênio é uma ligação covalente de um elemento com hidrogênio. Coloide. Tudo bem até aqui? Sim. Coloides são misturas ou dispersões que são heterogêneas, mas a gente só consegue ver que ela é heterogênea através do microscópio, porque o tamanho dela é muito pequeno. Tá vendo? Entre 1 a 100 nanômetros. Tá? Olho nu parece homogênea, mas quando a gente mistura a gente vê que é heterogênea. Então, por exemplo, o leite. Você mistura o leite em pó com a água, ou o sangue, porque tem o plasma e tem a parte da hemoglobina, tá? Mas só consegue ver com o microscópio. E aí a gente usa uma centrífuga. A máquina de lavar, a gente fala assim, a máquina está centrifugando, ou seja, a roupa está batendo ali e pela força centrípeta, se não tivesse a parede da máquina, a roupa tenderia a sair pela lateral, que a gente fala que é sair pela tangente. Por isso que aí já é uma coisa de física, né? Quando o carro está em alta velocidade, quando ele vai entrar numa curva, ele tem que diminuir a velocidade para ele não sair da pista, pela tangente que a gente fala. Então, a centrífuga serve para separar essas substâncias. Então, no sangue, por exemplo, quando a gente quer separar, a gente faz isso.
tá bom? Aí no colóide a gente tem o que a gente chama de efeito Tyndall. O que é o Tyndall? É a dispersão da luz quando ele atravessa soluções coloidais. Então, quando uma luz incide nessa mistura, a gente consegue ver a trajetória da luz, tá? Aqui tem alguns exemplos de colóides que a gente tem. Aerosol, né? Que é o gás, né? A maior quantidade é gás e a menor é líquido. Então tem a nuvem e a neblina. Aerosol sólido, fumaça, poeira no ar. Espuma líquida, que é a espuma de sabão. Emulsão, que é o leite, a maionese. O sol são as tintas. E o gel, gelatina, queijo e geleia. E aí a gente tem os tipos de colóide, tá? Maionese, gelatina, espuma, enfim, aqui estão os exemplos, né, visuais. E aí as soluções. O que são as soluções? São as misturas homogêneas. E aí ela é formada por duas substâncias, o solvente e o soluto. O soluto é que está em menor quantidade, normalmente, como eu falei, sal, açúcar. E o solvente é que ele está em maior quantidade, normalmente no formato líquido, né? Aí o estado final dele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Exemplo de solução sólida. Liga metálica, que é o bronze, que é a mistura de cobre com estanho. Latão, que é a mistura de cobre com zinco. Ouro 18 quilates, é a mistura de ouro, prata ou ouro mais cobre. Tá? E aí, se a solução for líquida, ela, como exemplo, eu tenho água com sal, água com cetona, água com sal ou água com água. Com açúcar, desculpa. Para a solução gasosa, o ar. Qualquer coisa que esteja no estado físico gasoso. Agora, água e sal são solúveis, mas água e gasolina não. Porque o que acontece? A gasolina não é a mesma substância do sal, né? Então, como é que acontece a dissolução do sal na água? Ou seja, como é que ele se mistura? O sal, ele é o quê? Cloreto de sódio, NaCl. Não é isso? Então, ele tem Na+, e Cl-. Ele quebra e se junta com a água. Aí a gente tem o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Quando a gente mistura pouco sal com a água, o sal todo vai se dissolver. Mas se eu colocar muito sal na água, nem todo o sal vai dissolver. Vai formar aquilo que eu chamei de corpo de fundo. Aí dá aquela ideia que eu falei de supersaturado, saturado e insaturado. Aí eu gosto sempre de falar de um suco de laranja com beterraba. Se eu tenho um suco de laranja e eu boto muito pouquinho de beterraba e bato no liquidificador, essa beterraba vai ficar bem misturada com o suco de laranja. Então é uma mistura saturada. Se eu coloco muita beterraba, mas muita beterraba quando eu bater, por mais que eu bata, se eu não tomar imediatamente, vai começar a acumular um pouco de beterraba no fundo do copo, que é o corpo de fundo, que aí é uma solução super saturada. E aí, o que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida, ou seja, misturada com uma certa quantidade de solvente que eu tenho, né? Então, a mistura de sólido líquido, o coeficiente de solubilidade aumenta com a temperatura. Quanto maior a temperatura, mais fácil fica para eu misturar sólidos em líquidos. Mistura de gases em líquidos. Conforme a temperatura aumenta, diminui a solubilidade, fica mais difícil, tá? Aqui, ó. A coeficiente de solubilidade do sal, que é o cloreto de sódio, a 25 graus Celsius, é de 35,7 para cada 100 ml de água. Então, o que significa eu falar isso? Que a cada 100 ml de água,
dá para dissolver até, no máximo, ou seja, até 35,7 gramas de água. Agora, coeficiente de solubilidade do nitrato de argônio, se eu não me engano, a 25 graus. O coeficiente dele é de 122 gramas a cada 100 ml de água. Ou seja, a cada 100 ml de água eu consigo dissolver até, no máximo, 122 gramas. Se eu passar disso, vai formar o quê? Corpo de fundo, que eu falei. Tá? Outro exemplo, coeficiente de solubilidade do sulfato de cálcio. É 2 gramas de sulfato de cálcio para cada 1 litro de água. Então, se eu tenho 1 litro de água, eu consigo dissolver até, ou seja, no máximo 2 gramas de sulfato de cálcio. Ó, dado o valor do coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, o que acontece nas seguintes soluções? Primeira, se eu colocar 20 gramas, tranquilo, não é menor do que 35,7, então todo sal dissolve. Se eu colocar exatamente 35,7, também todo sal vai dissolver, porque é o limite. Agora, se eu coloco 40, 35,7 dissolve, mas os 4,3 não vai dissolver. Vai formar corpo de fundo. Tá? E é aí que vai entrar o que eu estava falando antes, soluções insaturadas e soluções saturadas. Tá? Soluções saturadas podem ter ou não corpo de fundo ou corpo de chão. A insaturada é quando a quantidade de soluto dissolvido é menor do que o coeficiente de solubilidade. Então, nesse exemplo aqui, que eu coloquei 20 gramas de sal em 100 ml de água, ela é insaturada, porque eu coloquei menos do que o limite. Nesse caso aqui que eu coloquei 35,7, ela vai ser saturada. Tá? E aí, se ela for saturada, ela pode ser saturada sem corpo de fundo ou sem corpo de chão, e ela pode ser saturada com corpo de fundo ou corpo de chão, ou a gente também antigamente chamava de supersaturada. Então, quando ela não tem corpo de chão, é porque o soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade e não sobra soluto. Agora, com corpo de fundo ou supersaturada é quando é igual e sobra soluto. Exemplo. Coloquei 25 gramas de cloreto de sódio em 100 ml. Isso é menor do que 35,7. Então, ela é insaturada. Agora, se eu colocar exatamente 35,7, ela vai ser saturada sem corpo de fundo, né? Se eu colocar 40, aí já passou do 35,7. Então, ela é saturada com corpo de fundo. E aí, é saturada do corpo de fundo ou supersaturada. Ok. Aqui está repetindo o que a gente já falou. E as soluções supersaturadas. É aquela em que a quantidade de soluto dissolvido é maior que o coeficiente de solubilidade. É o que eu já falei, né? Aqui, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é 31 gramas. Se eu coloco 170, ela é supersaturada, né? E aí, como é que isso é possível acontecer? ,31 gramas fica dissolvido e 139 não dissolve, fica no fundo do copo, tá? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a temperatura, né? Quando eu aumento a temperatura, eu acabo dissolvendo esse corpo de fundo que sobrou. E aí, depois disso, eu vou ter uma solução supersaturada, tá? E aí, quando eu tenho isso, que a quantidade de soluto dissolvido é maior do que o coeficiente de solubilidade, eu vou ter uma solução que é muito instável. Na tabela periódica, a gente tem isso também, que são os elementos ali dos elementos de transição. Eles são muito instáveis, tá? Então, soluções supersaturadas. Quantidade em excesso se precipita novamente. Ou seja, se a temperatura baixar, ou qualquer alteração, esse soluto a mais, ele volta para ser corpo de fundo, tá? Ele não consegue ficar muito tempo
na solução como sendo supersaturado, tá? Tá bom. Aí vem solução insaturada, que é o quê? Soluto menor que o coeficiente de solubilidade, saturada com precipitado ou supersaturada. E aí eu posso te falar qual é o coeficiente de solubilidade diretamente, de maneira numérica, ou então eu posso colocar um gráfico. Então aqui, ó, esse aqui é um gráfico do coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a cada 100 gramas de água. Então, vou olhar, ó, a 20 graus Celsius ele tem mais ou menos 30 gramas, a 60 graus Celsius ele aguenta dissolver 110, quer dizer, ele consegue a 110 gramas, a 80 graus Celsius ele consegue dissolver mais ou menos 170 gramas, tá? Em líquido, se eu tenho um líquido, a solubilidade aumenta com a temperatura. Então, cloreto de sódio em água, que é o sal, né? Ou então o açúcar em água. Então, conforme a temperatura vai aumentando, ele vai aumentando o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio aqui. E o cloreto de sódio também, só que o cloreto de sódio sobe mais devagar. E nos gases? Os gases é o contrário, a solubilidade diminui conforme a temperatura aumenta, tá vendo? Aí o gráfico tá caindo. Então, o primeiro eu já sei que é estado líquido, porque conforme a temperatura aumenta, o gráfico está aumentando. E no segundo caso eu sei que é gasoso, porque conforme aumenta a temperatura, ele vai diminuindo o gráfico. E aí eu tenho as concentrações das soluções. Quando eu falo em concentração, eu tenho que pensar em razão. A gente estava falando de razão e proporção em matemática. Então, a concentração, ela é a razão, ou seja, a divisão, ou seja, a fração quociente entre uma certa quantidade de soluto sobre uma certa quantidade da solução. O que é a solução? É o soluto mais o solvente. Então, por exemplo, se eu tiver água mais sal, tenho 100 gramas de água com sal. Aí eu falo que 80 gramas é de água e 20 gramas é de sal. O soluto, nesse caso, é água ou sal? A água? A água é o solvente, é o sal, o soluto. Então, para eu achar a concentração, eu teria que colocar a quantidade de sal, que é 20, sobre a quantidade da solução, que é 100. Seria 20 sobre 100, ou 0,2, 20%. Tá? Ok. E aí eu posso ter soluto, solvente, solução. M1 vai ser a massa do soluto, M2 massa do solvente, M a massa da solução, V1 volume do soluto, N2 número de mols de solvente, V o volume da solução. Vamos ver aqui. A concentração é dada em gramas por litro. Lembra do sistema internacional de medidas? Qual é a unidade de medida que eu uso em cada caso? Para eu calcular a molaridade, é mol por litro. Para eu calcular o título, ele é adimensional. O que isso quer dizer? É como se ele fosse uma constante, ele não tem unidade de medida. Porcentagem é em porcento. Fração molar também não tem unidade, é um valor numérico. Molaridade ou concentração molar é mol por quilo. Partes por milhão ou partes por bilhão, ADIM. E concentração normal, ppm ou ppb. É o nome são os nomes, né, que a gente dá. Então, a densidade é a massa dividida pelo volume. A massa medida em grama, o volume em ml, então gramas por ml. Concentração comum é a massa dividido pelo volume, então gramas por litro. Concentração molar é o número de mols dividido pelo volume da solução, então mols por litro, tá? Ou então, eu posso dizer que é igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Título é a massa do soluto dividido pela massa da solução, tá?
Porcentagem é eu calcular o título e multiplicar por 100%. Fração molar vai ser a concentração de mols em função do número de mols da solução. Fração molar do solvente é a razão entre o número de mols do solvente pelo número de mols da solução. Molaridade ou concentração molar é a razão entre o número de mols do soluto e o número de massa do solvente, ou a massa do soluto dividido pelo produto da massa molar do soluto vezes a massa do solvente. Normalidade ou concentração normal, massa do soluto dividido pelo equivalente grama do soluto vezes o volume da solução, ou massa molar do soluto dividido pelo número de elétrons transferido. Aqui a gente vai ver alguns exemplos, ó. Qual é a concentração normal de uma solução preparada pela dissolução de 980 gramas de ácido sulfúrico em 500 ml de água? Então, o soluto aqui é o ácido sulfúrico e a massa dele é 980, né? O volume é 500 ml. Se a gente passar para litro, é 0,5 litros. A massa molar, 98 gramas por mol. Então, ácido sulfúrico é um ácido. E X é o número de hidrogênios ionizados, que é 2. Da onde que eu tirei isso? Ó, é H2, eu tenho 2 íons de hidrogênio, tá? Então, vai ser igual a 98 dividido por 2, tá? Outro exemplo. Qual é a concentração normal de uma solução preparada pela dissolução de 980 gramas de ácido sulfúrico em 2,5 litros de água? De novo, massa do soluto, 390. Volume de água, 2,5. Massa molar, ou seja, a massa lá da tabela periódica, 78 gramas por mol. Hidróxido de alumínio é uma base, então o número de hidroxilas dissociadas é 3, porque é OH3, tá vendo o índice aqui? Então, o equivalente normal dele vai ser a massa da tabela periódica dividido por esses íons dissociados, que é 3. Vai dar 26. E o normal vai ser a massa, 390, dividido pelo equivalente, que é 26, vezes o volume, que é 2,5. Aí vai dar 6 normal. Outro exemplo. Agora ele pegou sulfato de alumínio e 1,5 litro de água. A massa do sulfato, que é o soluto, é 684. O volume é 1,5. A massa molar do sulfato é 342 gramas por mol. Como o sulfato é um sal, o número de elétrons transferidos é 6, né? Mas aí eu estou falando de alumínio. O equivalente vai ser massa da tabela periódica 342 dividido por 6, porque eu achei 6 aqui, e a normal, o valor do soluto, a massa do soluto dividido por 57 foi o equivalente, vezes o volume total, que é 1,5, isso vai dar 8 normal. Tudo bem? Sim. Aí a gente vai falar da relação entre as concentrações. É importante gravar essas fórmulas. A gente está entrando numa parte da química que é chamada de estequiometria. E aí a gente vai ter que fazer cálculo matemático. Você vai perguntar, dá para fazer por regra de 3? Quando os problemas de estequiometria são mais simples, os iniciais, até dá para fazer por regra de 3 simples. Só que às vezes chega num ponto que a gente se enrola se a gente não usar a fórmula. Então é melhor entender a fórmula, gravar e usar ela, tá? Mas se chegar na hora da prova, tá nervosa, não tá conseguindo lembrar a fórmula, tenta fazer por regra de 3. Então, relação entre a concentração comum e o título. Concentração comum
é a massa do soluto dividido pelo volume. E o título é a massa do soluto dividido pela massa da solução. O que é massa da solução? Massa do solvente mais a massa do soluto. Então, eu chego igualando essas duas equações aqui, eu chego que a concentração é igual a titularidade vezes a densidade, tá? Relação entre concentração comum e molaridade. Concentração comum é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Volume passa multiplicando, fica aqui M1 igual a CV. Massa, molaridade é igual a massa do soluto vezes a massa molar vezes volume. Passa a massa molar multiplicando, fica massa igual M1 igual a massa molar vezes a massa vezes o volume. Simplifica, então a concentração comum também é igual a molaridade vezes a massa molar da solução. Aí a gente vai falar um pouquinho de diluição de soluções. O que é diluir? É eu colocar mais solvente, que nesse caso aqui seria a água, tá? Do exemplo. Sabe aqueles sucos concentrados que a gente compra no mercado? Guaracamp, mate, enfim. Aquilo ali você tem que botar uma certa quantidade e depois completar com água. Você tem que diluir, porque senão você não consegue nem beber. Então diluir é isso, é colocar mais solvente na concentração. Então quando eu coloco mais água fica mais diluído e no caso o sabor também fica mais fraco, né? E aí como é que eu calculo a nova concentração? A quantidade de soluto é a mesma, o que está aumentando é o número de solvente, não é? Então a massa do soluto no início é igual a massa do soluto no final, eu não mexi nisso, o que eu estou mexendo é no solvente. E a gente sabe que concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume. Então a massa é igual a concentração vezes volume. Aí a gente cai no CIVI, CFVF. Concentração vezes volume inicial é igual a concentração vezes volume final. A partir dessa relação, eu posso chegar em outras relações. Molaridade vezes volume inicial é igual a molaridade vezes volume final. Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Titularidade vezes volume inicial é igual a titularidade vezes volume final. Potência vezes volume inicial é igual a potência vezes volume final. Eu posso misturar as soluções. Misturar é juntar, bater no liquidificador, botar tudo junto. Coisas que não são iguais, botar juntos, tá? Então aqui, ó, tem a solução A, a solução B, bati no liquidificador, tive a solução final M1, tá? E aí como é que eu calculo a nova concentração depois da mistura? Concentração A mais a concentração B igual a concentração final. Então a massa do soluto no início é igual a massa do soluto na situação B, que é igual a massa do soluto no final. CA mais CV, VB, igual a CV final mais G final. Ou seja, a quantidade de soluto que eu tenho na situação A, mais a concentração vezes o volume de solução B, é igual a final. Tá? E aí, a gente vai falar um pouquinho de propriedade coligativa. Que são 4 propriedades que a gente tem no líquido, tá? E ela é alterada quando a gente adiciona um soluto não volátil. Essas classificações dependem de quanto de soluto que eu tenho no meio. E não de qual tipo é o soluto, ou seja, de que natureza é o soluto, isso não importa. Tá? Mas sim da quantidade de soluto que eu estou colocando ali. Uma das propriedades é volatilidade. O que é volatilidade? Algo volátil, ou seja, é fácil de evaporar. Um soluto não volátil é um soluto que não se evapora. Não evapora. Tá? E aí, quais são os tipos de volatilidade que eu tenho? Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmometria.
Tonoscopia tem a ver com a pressão de vapor. Ebulioscopia tem a ver com a temperatura de ebulição. Crioscopia tem a ver com a temperatura de congelamento. E osmometria tem a ver com a pressão osmótica. Você lembra o que é osmose? Não. Osmose é uma propriedade de biologia, que é quando a gente tem um local com mais solvente do que soluto e um outro que tem menos soluto. A água tende a ir por osmose para o lugar que tem mais soluto. Para quê? Para equilibrar. Isso acontece o tempo todo dentro do nosso organismo, nas células, que a gente chama de bombas de sódio e potássio. O meio da célula, ou seja, a parte interior da célula e a parte exterior da célula, fica bombeando sódio e potássio, Na+ e K+. Essa troca é chamada de ciclo de Krebs. E aí essa variação pode acontecer por osmose, ou seja, entrada e saída de líquido da célula. Aonde tem mais soluto? Eu vou para lá para equilibrar. Isso é osmose. Tonoscopia é quando eu diminuo a pressão do vapor no líquido e coloco mais soluto nele, que não é volátil. Aí o que acontece? Ele evapora. Então acontece o processo de vaporização, passagem do estado líquido para o gasoso. A vaporização pode acontecer de maneira lenta, natural, né, que ocorre a qualquer temperatura, ou rápida, através da ebulição, que aí já é uma ação que a gente pode fazer, porque quando a gente aumenta a temperatura, quando eu boto algo no fogo, por exemplo. Pressão de vapor. Os líquidos podem evaporar a qualquer temperatura, tá? Só que, dependendo a pressão atmosférica, ela varia de acordo com onde você está. Se eu estou no nível do mar, eu tenho um tipo de pressão. Se eu estou no alto do Monte Everest, eu tenho um outro tipo de pressão. Se eu estou abaixo do nível do mar, eu tenho outro tipo de pressão. E dependendo de onde eu estou, isso vai mudar esse processo de vaporização, ser mais rápido ou ser mais lento. Então, se a pressão exercida pelo vapor aumenta, eu tenho a pressão do vapor do líquido. Tá? E eu tenho o que a gente chama de pressão máxima de vapor. Então, o estado inicial está lá paradinho. Depois de um tempo, essa pressão começa a aumentar. Depois de muito tempo, a quantidade de líquido e vapor não muda mais, porque o sistema ficou em equilíbrio. Então, ele vai sempre procurar o equilíbrio, seja através da osmose, seja através da pressão máxima de vapor, tá? Então, a maior quantidade de vapor vira maior pressão de vapor. A pressão máxima pode mudar de acordo com o fator de líquido, de tipo de líquido e temperatura. Então, alguns líquidos evaporam mais, porque são mais voláteis. Se ele evaporar menos, ele é menos volátil. Então, são diretamente proporcionais. Quanto mais volátil, mais vapor, maior pressão. Quanto menos volátil, menos vapor, menos pressão. Tudo bem? Sim. Sim. Entrou mais alguém? Deixa eu ver. Entrou. Oi, Vanderleia. Boa noite. Tudo bem? Agora que eu tô vendo. Oi, boa noite. Aí eu tenho a pressão máxima do vapor. Tá? Aí aqui eu tenho uma situação. Qual dos três líquidos possui a menor e a maior pressão de vapor? Então, no início eu tenho acetona, água e óleo. No final, ó, não tem quase nada de acetona. A água tá mais ou menos pela metade, assim, visualmente. O óleo parece que tá intacto. Ou seja, a acetona foi mais volátil, evaporou mais. Já o óleo se manteve constante. Tá? Então, se a acetona evaporou muito, ela formou vapor. E ela teve a pressão máxima de vapor, que foi alta. Agora, o óleo, ele evaporou quase nada. Então, ele formou pouco vapor, então tem baixa pressão máxima de vapor. Tá? E a água está ali no meio. Então, a acetona tem maior pressão máxima de vapor, a água é intermediária e o óleo é que tem a menor pressão máxima de vapor. Tudo bem? Sim. Agora vamos treinar um pouquinho
pela parte de concentração. O que a gente viu agora? Que concentração igual a massa dividida pelo volume. Se a gente olhar na tabela periódica, o oxigênio, ele tem massa igual a 16. Só o oxigênio. No caso do O2, eu tenho 2 moléculas de oxigênio, né? Então, é 16 vezes 2. Então, a massa dele aqui seria 32. Mas isso aqui é o valor dele na tabela. Então, se eu falo assim, eu tenho 32 gramas de oxigênio e 100 ml de água, qual vai ser minha concentração? 0,32 gramas por ml, por exemplo. Então, a cada 1 ml, eu tenho 0,32 gramas, tá? Se eu falo assim, eu tenho um elemento cuja concentração é de 2 gramas por litro. Eu pergunto qual é o volume se a massa é de 50 gramas. Então, eu vou escrever, concentração é igual a massa sobre volume. Concentração vale 2, a massa vale 50, o volume vale V. 2V igual a 50, V igual a 50 dividido por 2, que dá 25 gramas, não, 25 litros. Que é que eu tô achando o volume. Outro exemplo. Eu falo que a concentração igual a 5 gramas por litro. Falo que o volume é 6 litros e quero saber a massa. Qual é a fórmula? Concentração é igual a quê? Vou substituir. Concentração 5, massa M, volume 6. O que eu vou fazer? Massa igual a 5 vezes 6. Quanto é que dá? 30. 30 gramas. Eu falo que 1 tem concentração 50 gramas por litro. E o outro tem 5 quilos por litro. Quem tem maior concentração? 5 quilos por litro? Isso, 5 quilos por litro. Mas o que é importante aqui fazer? Como um está em grama e outro está em litro, é importante transformar quilo em litro. Que dá 5.000 gramas por litro. Aí fica, né, nítido que o segundo tem maior concentração. Tá? Vamos supor que eu falo assim. Eu comprei 200 gramas de ácido sulfúrico. Aí eu quero saber qual é o volume que eu tenho que usar para diluir. Aí eu tenho que olhar na tabela periódica a massa do H2SO4 para eu ver quanto que tem 1 mol. 1 mol de H2SO4 é 2 vezes 1, por que 2 vezes 1? Porque eu tenho dois átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem 1 grama. Mais a massa do enxofre. Se você olhar na tabela periódica, o enxofre tem 32 gramas. Mais 4 vezes, porque 4 tem que ter o número 4. Então, ele aparece aqui. A massa de um hidrogênio, que é 16. Vou fazer essa conta. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 32, 34. Mais 4 vezes 16, quanto é que dá? 64. Muito bem. Aí eu vou fazer 34 mais 64. Dá 98. Então, 1 mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. Aí vou montar uma regra de 3. Que vai ser 1 mol de H2SO4, que é 98 gramas, tá para
22,4 litros. De onde eu tirei esse 22,4 litros? Da CNTP. Condição normal de temperatura e pressão. Assim como 200 gramas de ácido sulfúrico está para X. O que eu faço aqui? Multiplico o cruzado, né? 98x é igual a 200 vezes 22,4. Então, é igual a 20 vezes 224. Posso simplificar por 2, vai ficar 98 por 2 vai dar 49. E o 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, x vai ser igual a 2.240 dividido por 49. Quanto é que vai dar isso? Vamos ver aqui. (2.240) dividido por 49. Vai dar 45,71. Então, tem 45,71 quê? Litros de água para dissolver isso. Tudo bem? Sim.